Pode conectar, que está começando agora mais um episódio do seu podcast de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou Letícia Guedrat e mais uma vez estou aqui para uma conversa super bacana que sempre traz um insight legal para quem está querendo elaborar seus objetivos do próximo ano, suas métricas do ano que vem. E já estou dando um spoiler aqui do assunto, porque hoje o assunto é exatamente esse. É como estabelecer objetivos bem audaciosos, eu poderia dizer, e resultados alcançados, que é o que todo mundo quer. Para isso, eu tenho um convidado super especial que eu vou revelar depois que rodar a vinheta. Pode soltar aí. Feita essa introdução aí, que eu já deixei no ar o que é o nosso tema. O nosso tema hoje ele já tem uma sigla que está ficando bem conhecida no mundo dos negócios, que é OKRs. E hoje em dia, eu vou dizer, não tem ninguém que eu conheço que é mais especialista nesse tema do que o cara que está sentado aqui na minha frente, o Felipe Beck, que é fundador da Beta House, já vai nos contar um pouco mais da Beta também, consultor de inovação e estratégia. Felipe, muito bem-vindo à mesa do Pode Conectar. Muito obrigado, super feliz de estar aqui, conversando com toda a turma do varejo, que é um setor que a gente precisa muito impulsionar, porque é uma área que está muito em transformação. Então vai ser um super prazer esse bate-papo contigo. Boa, maravilha. Eu já dei uma pincelada aqui no tema da OKR, né, que já vem aí uma sigla em inglês, e assim, eu juro, eu não tenho ninguém que eu conheço que tá falando mais sobre esse assunto do que tu desde o ano passado, né, então assim, foi a primeira vez que eu tive contato com o tema, foi ouvindo tu falar, então por favor, nos apresenta esse mundo, o que diabos é OKR, o que significa, e por que a gente tá falando tanto sobre isso hoje em dia? Legal, vamos começar com uma história, então? Por favor, sempre começa pela história. Vamos lá, a história é o seguinte, tem um cara chamado John Doerr, ele foi um vice-presidente da Intel, se aposentou e começou a investir em startups. Esse cara passa a investir no Google, se torna até hoje o maior acionista pessoa física do Google, ele compra 10% do Google, tá em 1990. E aí, se tem alguém que fez uma boa decisão, foi esse cara, né? Foi esse cara. Sabe que ele começou como engenheiro, terminou como vice-presidente, se aposentou relativamente cedo. E aí, o que um cara jovem, que está no Vale do Silício, conhece tecnologia e com tempo livre, começa a fazer? Começa a procurar sarna para se coçar, né? Criar problemas. Criar problema. E sabe que ele encontrou um problema. Por quê? Porque ele achou que ia investir em startup e tudo ia acontecer naturalmente. Mas quando ele perguntou para o Sergey Brin, para o Larry Page, depois de ter feito o aporte de $10 milhões no Google, como é que eles iam gerenciar a empresa, os dois guris se olharam, que é um russo-americano, e disseram assim, cara, a gente sabe código, a gente não sabe esse negócio de gerenciar a empresa. E foi aí que ele descobriu que, na verdade, não tinha entrado numa solução, ele tinha entrado em algo para resolver um problema que era como fazer aquela startup que ele tinha colocado $10 milhões ser bem gerida. Uhum. E foi justamente aí que ele voltou para a Intel, fez lá um PowerPoint, apresentou para os caras sobre a forma como a Intel administrava o negócio e era considerada a melhor empresa de gestão, a empresa mais madura de gestão. E aí essa sigla passou a dominar o Google em 2019, naquele evento que tem nos Estados Unidos, o South by Southwest, né, conhecido também como SXSW. O Sergey Brin e o Larry Page foram perguntados por que o Google se transformou no Google que a gente conhece hoje, né? Quer dizer, como é que aquela empresa lá que estava numa garagem se transformou nessa superpotência tecnológica? E eles deram uma resposta dupla, que a primeira é porque eles conheciam muito bem o humano, a tecnologia e a relação entre os dois. E a segunda, porque desde o começo eles praticaram uma metodologia de gestão que eles consideraram chave e até hoje a principal metodologia de gestão do Google. E o que aconteceu? O Vale do Silício, que é uma região da Califórnia, que tem muita inovação, etc., ele é um ambiente muito tecnológico, mas ao mesmo tempo muito analógico também, né? Por quê? Pelo próprio ideia aqui do conectar. A gente precisa das pessoas perto, trocando ideia, fazendo negócio, trocando sobre novos modelos de gestão, e as pessoas iam saindo de uma empresa, entrando na outra e tudo mais, e quando isso vinha acontecendo, aquele formato de gestão chamado OKR começou a se disseminar lá nessa região da Califórnia. A partir de 2010, 2015, que a gente começou a viver esse mundo em mudanças muito aceleradas, muito profundas, as empresas tradicionais começaram a se perguntar, gente, o meu planejamento estratégico, que eu
passo lá e crio ele depois de 2, 3, 4, 5 meses, ele está super desatualizado. Uma clássica. Clássico, né? Ninguém mais sabe qual é a pasta do computador que ele está salvo. A gente está fazendo reunião como se não existisse estratégia. E por que isso? Porque o planejamento ele foi um guia, né, de gestão criado num determinado período de tempo, só que muita coisa mudou lá e aquele guia de gestão não é mais um norteador para desenhar a estratégia do negócio. E foi justamente aí que a gente passou a ter as empresas tradicionais conhecendo, indo atrás dessa metodologia de gestão, porque começaram a se perguntar, gente, onde é que tem empresas com muito sucesso e que estão envoltas de um ambiente de muita incerteza, mas mesmo assim estão indo bem. Encontraram essas empresas, foram ver, bom, como é que esses caras planejam um negócio, encontraram o OKR, e aí tu talvez tenha ouvido falar muito de mim, mas só para te ter uma ideia, existe uma sigla que é o S&P 500, que são as empresas do índice da Bolsa de Valores americanas. São 500 empresas. Chuta quantas que usam OKRs? 440. 440 não das 500 maiores. Não por mera coincidência estão nesse índice. Exatamente. Só por isso? Lógico que não, claro que não. Vários fatores. Mas uma coisa interessante de falar é que os OKRs eles podem funcionar desde o quesito pessoal até para o quesito profissional, numa empresa. Nós somos uma empresa relativamente pequena, nós utilizamos OKRs desde a nossa fundação até as maiores empresas do mundo, né? É uma prática de gestão que ela se adequa 100% a qualquer tamanho de empresa. E eu não tenho a menor dúvida que a empresa também, de quem está nos ouvindo. Maravilha. Ou assistindo, maravilha. Né? Agora a pessoa que está nos ouvindo já começa a ficar com aquela coisa assim, agora ele vai parar tudo e vai dizer assim, para saber o que é, você pode comprar esse curso por R$49? Não. $49. $49. Vamos encerrar o episódio aqui. A gente aceita Pix, Bitcoin, sinal de fumaça, entrando essa que é a melhor lá, parte gente... do meu trabalho. É por isso que eu amo esse privilégio de poder vir aqui fazer perguntas para um cara que nem tu, que tá cheio desse conhecimento na cabeça. Esse contexto foi incrivelmente relevante, te agradeço por trazer, assim. Mas agora, dito tudo isso, assim, vamos lá, sigla por si só significa objetivos e resultados chaves. Exatamente. Né? É uma tradução direta do inglês. E quando a gente tá falando nisso, a gente tá falando em saber estabelecer esses objetivos, saber quais resultados a gente busca. O que são resultados chaves? Eu só tenho mais perguntas agora. Então, vamos lá. Eu dei a primeira resposta com uma historinha, então agora vamos criar aqui uma outra história para a gente responder. E melhor do que explicar a metodologia, vamos dar um exemplo sobre ela? Perfeito, melhor jeito. Vamos lá. Então vamos supor que a gente abra uma empresa de varejo. Tá. Escolhe uma empresa de varejo. Varejo de roupa. Varejo de roupa, beleza. Aí eu e a Lê somos sócios da varejo de roupa. Qual vai ser o nome? Feile. Isso aqui é Feile, moda do futuro. Isso. Tá? Feile. E aí, a gente diz, bom, o que a gente vai se diferenciar? As nossas roupas aqui, cara, não são iguais todas, mas assim, tem muita roupa, tem muito e-commerce. Como é que a gente vai se diferenciar? E aí a gente chega à conclusão que uma marca registrada da nossa gestão ou das pessoas que vão à nossa loja é justamente uma super experiência do cliente. Demais. Só que passa um mês, passa 2, passa 3 e a gente começa a perguntar, Lê, a gente tá gerando uma super experiência do cliente? E a gente, bom, um fulano gosta, o outro não, um reclama, o outro traz toda a família, o outro diz que é a melhor marca do mundo, o outro bota no Google lá na avaliação que nunca mais vai voltar, mas a gente não sabe nem quem é. Então a gente fica sem parâmetro. Então aí vem a primeira ideia. Primeiro, eu preciso constituir quais são os meus objetivos estratégicos. Por exemplo, oferecer uma super experiência de compra para o meu cliente. Pode ser também ter um time de ponta, pode ser também internacionalizar o meu negócio, pode ser também abrir lojas no interior, pode ser também ir para o mundo online. O objetivo que a gente quiser. Nesse caso, oferecer uma super experiência de compra para o cliente. Como o nosso papo ficou meio que um papo de bêbado, a gente precisa de indicadores. E aí a gente coloca os nossos indicadores que vão justamente definir ou representar aquele objetivo que é a experiência de compra. Por exemplo, a gente coloca a satisfação do cliente, medido, por exemplo, com NPS. A gente bota a taxa de retorno, ou seja, quanto que aquele cliente demora para voltar na minha loja, tá? Eu posso colocar o ticket médio, porque teoricamente, quanto melhor eu estou atendendo, mais ele está comprando. Eu posso colocar o índice de indicação de clientes para outras
para outros amigos e tudo mais. Ou seja, eu crio e, logicamente, cada empresa vai ter, ou cada loja vai ter as suas métricas, mas eu crio indicadores que vão quantificar o quanto que eu estou chegando naquele objetivo ou não. E a partir disso, entendendo qual é o meu objetivo, entender quais são os números que eu quero evoluir, os indicadores que eu quero evoluir, a gente cria o nosso grupo de iniciativas. Ou seja, a gente passa a ter uma relação de objetivos bem claros que vão ser compartilhados por toda a organização. A gente vai criar métricas que vão justamente quantificar o quanto que a gente está ou não chegando naquele objetivo estratégico. E, em terceiro, a gente tem as nossas iniciativas, que são os nossos planos de ação, as nossas apostas de como é que a gente vai chegar lá, né? E essa é a primeira parte, que é a parte do método, a parte mais simples, é a parte mais Excel da história. É, porque até assim, até então, a gente parece que não há muita diferença do planejamento estratégico, como a gente conhece. Estou errada? Eu diria que essa é a parte do OKR que mais se configura dentro de um planejamento estratégico. Boa. Tá. Só, então, antes da gente passar para uma segunda fase, só algumas provocações aqui que eu acho que são legais de trazer até. Porque, assim, quando a gente fala em objetivos, a gente falou aqui, por exemplo, experiência do cliente e presença digital. Mas para isso ser transformado em indicadores e a gente poder entender se os indicadores significam algo bom ou não, é importante ter meta do próprio objetivo, né? Então, assim, a presença online, legal, eu quero ter quantos produtos lá dentro, eu quero ter quantos acessos à minha página, né? Então, a gente vai desdobrando mesmo os objetivos maiores, né? A gente pode desdobrar, tá? Mas até um conselho que eu dou, diante da minha própria experiência, é que quando a gente traz algo novo para a empresa, a gente não começa muito grande. A gente começa primeiro o nível mais estratégico, faz com que as lideranças entendam muito bem aquilo, se relacionam com a metodologia. A partir do conforto de eu ter adotado a metodologia num contexto um pouco mais limitado de atuação, eu passo a ter os líderes bem maduros em relação àquilo que a gente está fazendo, e daí a gente passa a ter confiança, segurança, tranquilidade para passar para os próximos níveis. Legal. Então, sim, eu posso desdobrar, mas eu acho que aí é um caminho que não é de imediato. Legal. E daí só ainda, antes da gente passar para a próxima fase, a questão de indicadores, né? Porque essa é sempre uma pergunta, né? Quais indicadores eu devo acompanhar? E eu acho que essa pergunta sempre se responde com depende, né? Tem alguns que são padrão de negócio, mas o tipo de indicador que tu precisa depende muito do objetivo que tu tem, né? Então, é assim, a gente saber, e eu acho que essa é uma das partes de decisão difícil, né? O indicador que eu tô controlando, de fato, revela algo que me informa sobre se estou próximo do meu objetivo ou não, ou ele é só um número que, na verdade, não te traz nada palpável, né? Então, às vezes, criar indicadores é uma das partes dessa metodologia também, né? Exatamente. Eu tenho que trazer a melhor forma de mensurar se aquele objetivo, que é um objetivo qualitativo, ou seja, ele por si só, ele não diz se eu estou indo bem ou mal, por exemplo, experiência do cliente, ou ter uma boa performance financeira, mas eu preciso trazer um conjunto de indicadores que a gente até pode ir ajustando e melhorando com o tempo, que vão, de certa forma, quantificar esse objetivo. Então, vamos dar exemplo. Se eu falo de performance financeira, talvez eu tenha um objetivo relacionado a faturamento, talvez eu tenha a lucro, talvez eu tenha um nível de endividamento que eu tive para abrir ou expandir a minha operação que eu queira diminuir. Talvez eu tenha algum tipo de passivo trabalhista que eu queira diminuir. Talvez eu tenha um e-commerce, por exemplo, que está vendendo para o exterior e a gente percebe que o real está desvalorizando e outra moeda está valorizando, então eu quero ter um percentual da minha receita em dólar. Então, a partir da minha realidade, eu crio não só os meus indicadores, de acordo com aquilo que faz sentido, para a minha realidade, mas também eu coloco metas que também elas vão ser agressivas, desafiadoras, mas factíveis para que a gente tenha realmente o engajamento das pessoas em busca daqueles números. Legal. Bom, então a gente teve aí os nossos objetivos macro, a gente teve já os indicadores que a gente vai controlar e desdobramento disso em ações. Exatamente. E agora? Agora tem o que o planejamento estratégico não abrange, que é a parte de governança e cultura, tá? Por quê? O planejamento estratégico, ele só diz o que a gente tem que buscar. Por isso que essa primeira parte dos OKRs, ele pode, de certa forma, ser confundido com planejamento estratégico, e eu posso usar essa parte como parte do meu planejamento estratégico, tá?
Mas tem algumas pequenas diferenças. Falando ainda dessa primeira parte que a gente chama de método, eu sempre escolho um número limitado de objetivos estratégicos, que são de 3 a 5 objetivos estratégicos. Por quê? Porque se por acaso eu tenho poucos objetivos, talvez esteja me desafiando pouco. Ou então eu tenho um objetivo comercial muito grande, mas que compra não vai ser tão desafiada. Então, eu posso deixar a empresa desequilibradamente desafiada. E eu não quero isso. Eu quero ter desafios homogêneos para toda a organização. Ao mesmo tempo, eu não vou colocar 17 objetivos, 25 objetivos. Por quê? Porque foco é justamente saber o que não fazer. É dar prioridade. Então, na medida que eu tenho 3 a 5 objetivos, e essa regra de 3 a 5 também se configura para os KRs, ou seja, para os resultados chaves, eu passo a ter um grupo de objetivos que dão foco, mas que ao mesmo tempo ele abrange as principais necessidades ou desafios do negócio. Legal. Bom, essa é uma baita dica, né? Porque assim, eu mesma tô passando... Cara, eu tô, na verdade, me aproveitando do momento de planejamento de 2025, né? A gente tá chegando perto daquela semana maravilhosa que é entre o Natal e o Ano Novo. Que a gente só tem o ano seguinte pra pensar, né? Essa altura a gente já não, né? Já acabou o ano e a gente tem aquele é um bom momento pra quem ainda vai estar trabalhando, ainda dá a parada no planejamento pra começar janeiro. Começando, né? A gente não precisa começar o ano em março, né? Isso aí eu já não acredito mais. Mas assim, daí... Aquela história que só depois do carnaval... Não concordo com isso. Ou quem chega em novembro e diz que o ano já acabou. Meu Deus, tem dezembro inteiro pra faturar. Exato. Não, se tu for pensar assim, são 8 meses de trabalho no ano, né? E daí tu tá reclamando que tu não fatura em 4 meses, tu não trabalha, daí não dá, né? E o governo já nos tira uns 5 de imposto, né? Então a gente não pode viver de um mês de trabalho. Não dá pra viver. Infelizmente, ainda, né? Ainda queremos não. chegar lá. Tá, mas vamos lá. Como é que a gente faz isso se transformar em mais do que o PPT, ou mais do que... O PowerPoint. Porque assim, o próprio planejamento, ele é muito gostoso fazer, né? Porque na hora que tu tá lá escrevendo o PowerPoint, tu tá fazendo o teu Excel, tá pensando, nossa, o planejamento é maravilhoso, né? Enquanto tu não tem que executar ele ainda. Eu vou vender $1 milhão, eu vou abrir 6 lojas, e tudo vai vender. E eu vou fazer 1 milhão de coisas, e daí na hora que tu começa a colocar aquilo no cronograma, já começa a ficar difícil. E eu vou chamar um super gerente, e o meu time, né, vai ser mantido mesmo, isso vai se qualificar e vai chegar no Natal que vem e vai vender horrores, recorde de venda. E a gente sabe que não é assim. O próprio John Doerr tem uma frase que diz que ideias são fáceis, execução é tudo. Ou seja, e aí vem o que o planejamento estratégico não fala, que é como é que eu vou me organizar, tá? Para que eu tenha mais chance de atingir esses objetivos. Essa é a pergunta do milhão para mim. 2025 eu quero saber fazer isso. E agora? Exatamente. Então vamos responder elas aqui. Por mais $79 você vai. Apenas R$49,90. É um... Como é que é? Um podcast freemium, né? Isso, tem uma parte que é free e tem parte outra... você vai liberar depois do Pix aqui, exatamente. né? Que tá passando na sua tela. Não, exatamente. Vocês podem ler o código de barra aqui, como é que é? Não, QR Code. QR Code. Mas vamos lá, vamos falar de coisa séria. Falando de governança, a gente tem outros elementos, mas eu quero te trazer 2, tá? Primeiros é a relação de responsabilidades. Quando eu crio um novo objetivo estratégico, por exemplo, a experiência do cliente, isso não vai ser relacionado somente a uma área. Isso está relacionado, por exemplo, à pessoa de marketing, isso está relacionado à pessoa de vendas, isso está relacionado à pessoa de produto, isso pode estar relacionado ao pessoal de expansão que criou a nova loja, ou o pessoal do branding, ou o pessoal que está fazendo a coleção, ou como é que a gente vai mostrar lá no nosso live commerce, ou o pessoal do site. Então, tu concorda comigo que por ser um objetivo estratégico, ele não é um objetivo de área, ele é um objetivo de várias áreas? Todo mundo. Então, a gente traz aquele conceito que é muito falado na área de tecnologia do squad, né? O squad vem do esquadrão, tá? Se vocês forem ver, por exemplo, um filme chamado Sniper Americano, vocês vão perceber lá que tem o sniper, que é o bonitão ali do filme, tem um cara no lado que lança umas bazucas, lança umas bazucas não, que usa uma bazuca para lançar umas bombas, tem o outro cara que fica no rádio e fazendo a retaguarda, e tem outro cara que quando eles se apertam, chega num jipe e saem correndo como todos os filmes de ação, né? Isso é um squad, isso é um esquadrão, ou seja, é um time multidisciplinar, que cada um tem uma função, cada um representa, vamos dizer assim, uma parte daquela configuração necessária para que aquele time avance. Então, ele tem autonomia, mas ele segue a estratégia geral do plano de guerra ali que tem. Ou seja, a gente cria
para cada um dos nossos objetivos estratégicos, um grupo de responsáveis, um grupo multidisciplinar, com representante de cada área afim, para justamente serem os guardiões daquele objetivo. Ou seja, é o squad, é o esquadrão, é o comitê, é a diretoria, como a gente quiser chamar, que vai ser responsável por olhar aquilo com unhas e dentes para que eu não tenha um objetivo que é só mais uma coisa dentro da agenda de todo mundo. Sim, perfeito. Então, a gente configura responsabilidades. No momento que eu tenho, por exemplo, um objetivo de experiência no cliente, eu vou configurar um grupo. Se eu tenho um objetivo de internacionalização, é outro grupo. Se eu tenho um objetivo de ir para o online, é outro grupo. Ou seja, para cada objetivo estratégico, eu vou ter como se fosse um comitê, um esquadrão, uma diretoria específica para cuidar desses assuntos. Ou seja, de olhar para os resultados, de olhar para as iniciativas, de fazer a comunicação tanto vertical, hierarquicamente, quanto horizontal, entre as diferentes áreas de negócio. E isso vai fazer com que a gente crie uma sinergia e uma maior chance de atingir os objetivos. Legal. E quando a gente está falando nesses casos, como tu trouxe no início, assim, a equipe, né? Ou assim, para o nosso âmbito pessoal, ou mesmo equipes muito pequenininhas, né? Às vezes a gente tem aqui, por exemplo, aqui no Conecta, a gente é 5 pessoas, né? Eu vou fazer um squad com... Eu sempre vou botar os 5, né? Vai ser os 5. Eu vou botar sempre os 5. Na loja, na Feilê, que a gente vai ter, sei lá quantos, né? A gente vai ter vendedor, daqui a pouco tem uma ou outra pessoa que tá no administrativo também, mas geralmente o varejo começa com um time muito pequeno. Eu adorei que tu trouxe a Feilê, que durante um pequeno momento eu pensei, que Feilê é esse? E daí eu me lembrei. Acabamos de fundar uma empresa, já abriu o CNPJ aqui, a Gabi já tá lá emitindo já tem certificado digital e tudo. Aí, gente, o que acontece? A gente vai, logicamente, trabalhar ou pessoalmente ou com um time de pessoas conectadas. Ontem mesmo eu estava dando um treinamento para uma empresa e o fundador é uma empresa de telecom e o fundador, ele virou triatleta. Ah, legal. E ele falou assim, eu vou adotar os OKRs dentro da minha rotina. Legal. Por quê? Ele definiu o que é ser um bom triatleta. Ele colocou indicadores que para ele faz sentido, tá? Então, ele botou, por exemplo, que ele quer passar mais de 3 meses sem ter nenhum tipo de lesão séria. Bom. Esse é um indicador. Importante. Outro indicador é correr abaixo de um determinado patamar, tá? O outro indicador... Então, ele criou indicadores, tá? O outro indicador é relacionado ao nado dele, que é a principal fraqueza. Então, ele vai ter uma carga de... Então, ele criou lá, tá? A gente estava fazendo isso, brincando, fazendo analogias com o time. Um objetivo estratégico, a mensuração dos resultados. E aí, os resultados eram... Eu quero ficar em top 10 na minha categoria no ano. Legal. Eu quero ter o índice para competir num campeonato no Uruguai. Eu quero não perder do meu primo, que é o principal, concorrente dele. Eu não quero chegar no Natal e ouvir minha tia dizendo, mas o teu primo faz isso. Mas o teu primo é melhor que tu, né? Então, ele colocou... E ele tinha algum outro, tá? Relacionado... porque ele tinha uma representação de uma marca, então ele queria utilizar como patrocínio dessa marca, pelo menos cobrir os custos dele. Irado, vai. Tá? Então, era um indicador. Ele iria se considerar um bom esportista se ele tivesse pelo menos os custos da atividade deles pagos pelos patrocinadores. Legal. E ali vem as iniciativas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mudar o treino, ele vai ter um nutricionista, ele vai ter o treinador, ele vai ver uma nova bike, ele vai fazer uma série de atividades para isso. Ele pode... A cada fim de período, por exemplo, e aí entra na questão dos rituais, tá? Porque, e aí a gente pode fazer analogias de como isso funciona para empresas grandes ou pequenas, porque que nem marketing digital, é algo que todas as empresas podem fazer. OKR também, mas claro que sempre tem ajustes de acordo com o perfil, com o tamanho, com as metas, com o teu budget, com o teu orçamento, então não vai ser diferente nos OKRs, tá? Ele pode pegar e fazer, por exemplo, uma equipe, né? Um squad de um só, e ele olhar lá todo final da semana como é que ele está indo em relação àqueles objetivos, comparar com os resultados que ele está tendo e mudar ou não as iniciativas. Ou daqui a pouco ele pode criar um squad com os parceiros dele. Ou seja,
com o nutricionista, com o preparador físico e com o preparador de natação, por exemplo, que é onde é o fraco dele. Eu fiquei pensando exatamente nisso, assim, né? Desculpa te interromper, mas é que às vezes a gente também fica muito limitado. Minha equipe é essa, mas sim, mas se tem alguma atividade, alguma coisa que eu preciso de um parceiro, eu tenho que considerar isso parte desse squad, né? Eu preciso saber procurar parceiros de acordo com as habilidades que eu não tenho como atender internamente, né? Então isso também acaba revelando de alguma forma os pontos que a gente tem que buscar externamente. Perfeito. Né? Talvez se eu sou um treinador de triatlon, eu conheço muito aquela minha atividade, eu não precise de um terceiro para fazer uma adaptação das minhas iniciativas, com o objetivo de chegar nos meus resultados chaves. Mas se eu sou uma pessoa, um amador, por exemplo, talvez seria legal fazer uma reunião de meia hora por semana em que a gente vai olhar como é que estão os indicadores na presença do nutricionista, do treinador e no treinador de natação, para a gente ir fazendo todos os ajustes necessários para que aquele programa de treino seja não só realizado, mas realizado atingindo os níveis que a gente quer obter. Legal. Essa questão dos rituais de acompanhamento, acho que é uma coisa que vale a pena também, assim, entender um pouco melhor. O que é a tua visão, assim? Existe um período sugerido de acompanhamento, período mínimo, período máximo, né? Acho que de volta tem a questão do depende, né? Que tipo de indicador a gente está falando, mas também, assim, acompanhar um indicador uma vez a cada 6 meses é muito tempo, né? O que tu sugere, assim? O que é a tua visão? Não tem o mínimo nem o máximo. Existe o período adequado. Tá? Adequado para quê? Para o nível daquele assunto. Tá? O que eu quero dizer com isso? O nível estratégico, a gente ajusta a gente faz uma revisão, a gente faz uma reunião estratégica a cada 3 meses. Legal. Tá? Por quê? Eu não vou estar com menos de 3 meses revisando a minha estratégia. Ao mesmo tempo, eu não posso ficar até definir uma estratégia lá em outubro, novembro, dezembro, ou então na melhor semana do ano, aquela última, né? E fechar os olhos e imaginar que eu vou o ano inteiro só percorrer ela. Então, o período de 3 meses é um período interessante que eu tenho já algum andamento e eu vou conseguir fazer ajustes estratégicos que não vão ser super complexos, porque, na verdade, a gente vai estar adaptando as realidades tanto internas da empresa quanto externas da empresa. Sim, tu não vai reformular todo o plano, tu vai adaptando. Revalidar, tu vai ajustar. E aí vem um fator, o planejamento estratégico, por isso que a gente tem o planejamento estratégico, antes ele era o início e o fim, ele era o plano. Com a gente ter as cerimônias, e depois eu vou falar dos outros rituais, a gente passa a ter um planejamento que ele não é necessariamente temporal, ou seja, ele não foi feito com base naquele espaço de tempo específico de outubro a dezembro, por exemplo. Ele passa a ser atemporal, porque ele está sempre atualizado. E conforme eu vou atualizando ele, eu tenho a chance, inclusive, de melhorá-lo, fazendo com que, por exemplo, eu chegue em outubro com um planejamento estratégico muito mais bem desenhado para a minha realidade do que foi feito quando eu tinha um quadro em branco. Então, eu tenho a questão da temporalidade, a gente transfere para a gente ter a atemporalidade. Legal. Justamente pelos ritos de gestão. Então, a cada 3 meses a gente faz uma cerimônia estratégica que tem todo um passo a passo para ser realizado, tá? E que todo mundo pode fazer de uma forma menos ou mais profissional, mas se alguém quiser ter interesse, é só me procurar nas redes, LinkedIn, Instagram, talvez depois possa deixar ali vamos deixar, a gente deixa ali embaixo. Bom, na real, teu arroba já apareceu em algumas vezes aqui no episódio. Não, tu já tá famoso, vai sair daqui, vai ter que estar Nenhum novo seguidor. Nenhum. Cadê Cadê aquela chuva de likes aqui? Não, calma. Não, eu achei que meu celular ia ficar sem bateria, mas até agora nada. Não vai acontecer. Tanto sucesso. Não, é que a gente tá gravando, né? Vai ao ar hoje à noite e a gente vai daí... Coraçãozinho chegou a parar aqui, tá? Amanhã tu já sai de boné, óculos de sol na rua, que vai ficar difícil, né? O coraçãozinho chegou a parar aqui, tá? Muda, achando que exato. já tinha... Não, vai acontecer. Calma. Tá. Me desconcentrei. Senão vou ter que botar um KR de aumento de seguidores, esse é uma boa. Eu tinha esse OKR no início do episódio aqui. Tá, mas a gente Mas eu vou te contar, tu sabe que a gente tem, um dos nossos OKRs é sobre percepção como especialista nas nossas áreas, que é estratégia e inovação. Então, a gente tem o SSI, que é o Social Selling Index do LinkedIn como indicador. A gente tem o Ser Top Voice, que a gente estava a 1% de conquistar, mas o LinkedIn mudou, não vai ter mais Top Voice a partir do ano que vem. Então, todo mundo que estava
perto. E que provavelmente o LinkedIn percebia que estava, né, buscando o Top Voice, que é um selinho lá, né? Do LinkedIn. Eles mandaram uma comunicação dizendo que aquilo vai ser diferente a partir do... Reformula o plano. A gente tinha a quantidade de palestras, podcasts, entrevistas, ou seja, a quantidade de convites. Então, aqui a gente está contando dentro daquele OKR. Por quê? Porque não adianta eu ter um super conhecimento. Eu preciso que o mercado perceba e reconheça a minha especialidade. Então, a gente tem esse como indicador também. Legal, então, já tô apoiando o indicador, tô feliz aí, né? Exatamente. Em dezembro a gente já apoia contou um pontinho para nós. A gente tava falando dessa parte de cerimônias aí, né? Por exemplo, cerimônia de estratégia. Isso é uma coisa que vai fazer a cada 3 meses. No meio desses 3 meses, a gente vai fazer acompanhamentos de rotina. Exato, a gente vai fazer cerimônias táticas. Legal. Que são as cerimônias daí que tem uma periodicidade semanal. Ou seja, se a cada 3 meses é o tempo certo ou adequado para eu confirmar se a minha estratégia está adequada e fazer possíveis ajustes, a cada semana eu tenho que dar uma olhada se a minha operação está gerando as iniciativas que estão planejadas e essas iniciativas estão gerando os resultados que foram previstos, para que justamente a gente possa, meio que numa ideia de força-tarefa, ou seja, aquele squad que foi formado, dizer, gente, temos que aumentar aqui, gente, temos que comprar melhor, gente, temos que botar aquele programa de... como é que chama quando eu compro alguma coisa e fico com crédito para compra que vende? O... Cashback. A ajuda dos universitários aqui atrás. Exatamente. Sempre ao vivo dá um branco. Um branco ao vivo sempre tem que ter, né? Tem que ter. Então, eu tenho um sistema de cashback. Então, por exemplo, vamos supor que uma iniciativa estratégica nossa, na experiência do cliente, porque, de novo, vai aumentar o nível de satisfação, as pessoas vão retornar mais à nossa loja, tende a aumentar o ticket médio e ainda as pessoas vão indicar. Então, poxa, é uma iniciativa que ela se relaciona diretamente com os nossos indicadores, ela faz sentido para nós. E fazendo sentido para nós, a gente passa a ter aquela iniciativa como um dos nossos planos, mas eu preciso verificar se aquela iniciativa, se os meus membros estão atualizando, se eles estão cadastrando, se eles estão baixando o app, se eles estão... Então, eu preciso fazer a gestão dessas iniciativas e dos resultados que elas estão gerando. Para quê? Mais ou menos como uma gincana, para ver se cada iniciativa está dando os resultados desejados. E se a gente tiver alguma diferença em relação àquilo que é a nossa expectativa, seja como as iniciativas vão andar ou os resultados que elas geram, o que eu preciso fazer? Eu preciso me juntar com o meu squad, reconfigurar o plano, fazer que a gente chama de FCA, um fato, causa, ação, né? Fato, a gente está com 70% da meta. Causa, essa. Ação, esse aqui. Então, esse time ele vai buscar as causas raízes do porquê que as metas não estão sendo atingidas e, a partir daí, vai configurar planos de ação para a gente conseguir reverter esse cenário que não é um cenário otimista. Legal. Né? Eu gostei de algumas palavras que eu acho que é legal da gente trazer de volta, porque elas, geralmente, a gente não associa muito a esse universo, assim, de corporação, né? Como fato de cerimônia, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com a grande palavra aqui, que é a questão de metodologia de OKRs, né? Então, assim, quando a gente fala isso, a gente não tá falando que a gente vai se dar as mãos, acender uma vela, né? E fazer alguma coisa nesse âmbito de cerimônia, mas é justamente seguir uma metodologia que comprovadamente pode trazer resultados, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso, assim, porque o fato de a gente usar metodologias, às vezes, parece muito cansativo, né? Quando a gente fala, tem metodologia, as pessoas ficam tipo, não precisa, só faz o plano aí, bota no cronograma. E por que é importante a gente se apegar daqui a pouco a uma metodologia como essa? Perfeito. Então, pegando justamente o teu gancho, né? Qual é a diferença de uma cerimônia para uma reunião? Como a própria palavra diz, reunião vem de unir, é um monte de gente junta. E a coisa que a gente mais tem são reuniões empresariais e que ou elas são mega exploratórias e não chegam em lugar nenhum e a gente tem que marcar uma outra, ou então ela começa com alguém já tendo a certeza de que é o resultante daquilo e fica palestrando durante 1 hora tentando convencer as outras pessoas sem abrir o espaço adequado.
Então, por exemplo, as melhores reuniões são aquelas que a gente tem um processo de abertura, ou seja, em um determinado momento eu aumento a quantidade de dados, de informações, eu não busco chegar em nenhuma conclusão. Então, se, por exemplo, eu quero configurar uma promoção, eu vou trazer muitos dados de quais são as que mais venderam, quais que menos venderam, o que está dando certo, o que a gente está vendo de tendência, eu vou fazer pesquisa, etc., e não tentar chegar em conclusão nenhuma. E na segunda metade, eu paro de olhar para novos informações e tento convergir tudo aquilo. Então, eu tenho um espaço que abre e outro que fecha. Uma missa, por exemplo, quem é católico, ou então seja lá a religião que a pessoa for, normalmente na religião também tem uma cerimônia, ou seja, existe quando eu vou na missa, eu vou falar missa porque eu sou católico, tu tem lá como o padre começa, tem o momento da hóstia, tem a Eucaristia, tem o fechamento. Então, tu tem toda uma ordem. E a ideia é que a gente consiga também trazer isso para dentro das nossas agendas, para dentro das nossas cerimônias. E a grande questão, Lê, é que existe um pouco de preguiça, sim. Só que a gente percebe que quando eu sou adepto a uma metodologia, no final das contas eu estou fazendo muito menos trabalho do que se por acaso eu não tiver essa metodologia. Exato. Se eu quiser chegar no mesmo nível de força lá na musculação, tendo um plano para isso e atendendo esse plano e indo nos treinos, etc., vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais eficiente do que se eu não tiver. Se eu quiser emagrecer 3 quilos, eu vou ser muito mais eficiente fazendo um plano, desenhando esse plano que seria o planejamento estratégico e criando essas rotinas, criando essas cerimônias, né, a ponto de eu chegar lá com mais eficiência. Então, o fato é que não fazer a metodologia vai nos fazer trabalhar muito mais. Por exemplo, eu antes de trabalhar com OKR, quer dizer, antes das empresas trabalharem com os OKRs, eu percebia que as pautas estratégicas elas estavam totalmente difundidas nas semanas de todo mundo. As pautas táticas é a mesma coisa. E daí ficava todo mundo, né, tocando a operação. No momento que tu chega e diz assim, gente, tudo que é estratégico, por exemplo, se mudar para outra cidade, abrir online ou não online, etc., eu vou trazer todas as informações para falar na cerimônia estratégica. Então, eu tiro um monte de pequenas agendas do meu calendário, que hoje parece um Tetris, né? Vem aquele quadradinho novo e a gente fica pensando onde é que eu vou encaixar isso aqui, né? E a gente consegue começar a limpar, porque hoje a gente, por exemplo, pratica o OKRs dentro da empresa, várias das agendas a gente percebe que, opa, isso aqui é um tema lá da minha weekly, ou então isso aqui é um tema lá da minha cerimônia estratégica trimestral. Para o momento certo, que tu já combinou que aquilo vai ser tratado. Exatamente. Né? Não é pra gente, porque o assunto é relevante, que tu vai trazer ele a qualquer momento, né? Acho que esse é o ponto. Um CEO que eu conheço, ele me disse algo que eu achei fantástico. Depois que eu expliquei para ele, ele disse assim, Felipe, eu já entendi. Eu achava que o OKR era mais uma coisa a ser feita. E não. E daí eu falei, puxa, ele não quer? Então ele falou assim, o OKR é a coisa a ser feita. Na verdade, a gente pega tudo que a gente já faz, porém a gente vai organizar, porém a gente vai deixar eficiente, a gente vai usar a metodologia, a gente vai cumprir os rituais direitinho, a gente vai ter um momento certo de ver a coisa certa, a gente vai parametrizar os nossos indicadores de acordo com os nossos objetivos. Ou seja, tudo aquilo que a gente fica discutindo, mas o cliente está indo, mas não sei o quê, mas está vendendo, não está vendendo, está na hora de abrir outra loja, não está na hora de fechar, não vamos para online, não vamos, venda do WhatsApp, tudo aquilo que fica completamente atrapalhado no meio da rotina de gestão, a gente vai dar ordem. E dando ordem, a gente deixa a operação mais eficiente. Por isso que a gente chega daí... A gente falou sobre o método, que é a parte mais Excel. Agora a gente falou de governança, que é a parte mais de práticas de gestão. E tem outras, mas eu acho que essas duas já ficam como bons exemplos aqui. Ou seja, os princípios da responsabilidade e os das cerimônias. E a gente chega no terceiro, que é justamente a parte da cultura. Que quando eu tenho OKRs, eu tenho um pressuposto a fazer diferente e eu crio essa comunicação vertical entre os diferentes níveis hierárquicos que se relacionam com os objetivos e essa rede entre os diferentes níveis, entre as diferentes áreas da empresa que vão fazer com que eu tenha um alinhamento horizontal, eu crio uma rede super poderosa. Essa rede, ela acaba gerando empoderamento, ela gera protagonismo, as pessoas têm mais sentimento de dono.
Tem uma passagem do John F. Kennedy, quando ele foi visitar a NASA, no meio da corrida espacial, que ele pergunta, é uma história real, o que uma senhora que estava fazendo a limpeza estava fazendo ali naquele momento. E a resposta dela surpreende muito. Sabe qual foi? Tô lançando foguete. Tô ajudando o homem a chegar na Lua. É completamente diferente tu acordar e tu entender que tu tá indo ajudar o homem a chegar na Lua do que eu fazer a higiene, por exemplo, de uma mesa. Ou então completar um Excel. Ou então fazer um cartaz de promoção. No momento que eu entendo que aquilo ali faz parte, são iniciativas importantes para eu melhorar os indicadores, que vão justamente fazer com que eu tenha um atingimento do objetivo estratégico, eu passo a ter uma jornada de trabalho mais gamificada, mais ativa, mais propositiva, com mais senso de dono, com mais clareza de causa e efeito das ações. Quer dizer, eu não estou indo trabalhar para cumprir tarefas, eu estou indo trabalhar para cumprir com os objetivos estratégicos da empresa. Então, isso faz com que a estratégia se torne viva, isso faz com que a estratégia se torne de todos, isso faz o que a gente chama de elevação da base da pirâmide. Ou seja, por mais que todo mundo tenha suas rotinas, tenha suas tarefas, todo mundo passa a pensar na empresa de uma forma mais estratégica. A empresa fica com rotinas mais vivas, né? E toda essa dinamicidade, ela é muito boa porque eu passo a ter uma dinâmica empresarial que ela não só é muito boa para a empresa, porque ajuda a dar clareza dos objetivos, ajuda a mensurar se a gente está no caminho certo, aumenta o nível de responsabilidade, aumenta o nível de comunicação, aumenta o nível de transparência sobre as informações, quanto também é muito bom, e principalmente aumenta os resultados da empresa, mas também é muito bom para os colaboradores, porque a gente passa a ter, principalmente quem tem colaboradores dessa nova geração, que se pergunta como é que eu vou lidar com essa tal geração Z, etc., que quer ser CEO, que quer falar de estratégia com 3 meses de faculdade. Cara, aplica o OKRs. Porque tu vai estar dando a chance de ele olhar para a estratégia, de olhar para indicadores, de ele pensar nas iniciativas, de ele ter uma atuação, por mais que ele seja um vendedor, ou o cara do financeiro, ou que ele ajude nas contratações, ou no treinamento, ele vai estar dentro de uma dinâmica muito mais ativa. Tu dá um senso... Sempre eu gostei também muito da maneira como uma colaboradora de uma empresa falou assim: Felipe, desde que tu chegou, nossa empresa parece uma gincana. E eu me lembrei daquelas gincanas assim, dos colégios que vem uma missão, né? E sai todo mundo enlouquecido e vê se tá dando resultado, e liga para um, liga para outro, e ninguém para quieto, e tá todo mundo assim: Felipe, é uma gincana? Isso aqui era um escritório, parecia assim a repartição pública mais antiga da história, agora ninguém nem senta, né? Que loucura isso, e é justamente a transformação cultural que os OKRs pressupõem. Legal, eu acho incrível essa associação da estratégia, ela precisa ser cultura. Ela precisa ser viva. Ela precisa ser viva, né? E assim, a gente às vezes associa a palavra cultura, assim, que nem tu falou, né? Essa coisa antiga de tu setorizar muito, a cultura é do RH, né? O RH diz lá o que é a nossa cultura e às vezes as lideranças colocam muito essa responsabilidade em outros, né? E daí eu acho que esse papel de tu ter, né, toda a base de colaboradores participando ativamente disso é um reflexo muito positivo, porque as pessoas podem trabalhar com mais autonomia, né? Mais, inclusive, vontade, talvez, mas principalmente porque desdobra outras atividades, outras atitudes que a gente quer tanto, às vezes, né, de outra maneira, incentivar que as pessoas façam. Acho que é uma baita de uma provocação, assim, sabe? Só para fechar aqui, né, tem uma frase que diz que cultura é algo que acontece na empresa quando o chefe não tá vendo, né? E quando tu traz essa metodologia, isso vira a dinâmica empresarial. Então a gente consegue trazer a cultura como um aspecto que fortalece a estratégia, e a estratégia como um aspecto que fortalece a cultura. Ou seja, tu tem um alinhamento da cultura de protagonismo com uma estratégia de maior níveis de atingimento de resultado. E isso é bom para os dois lados. Por isso que eu acho que o OKR é algo tão bem recebido e tem transformado tantas organizações, das menores às maiores, das mais tradicionais, com base tecnológica. Hoje a gente vem ajudando algumas empresas do setor de varejo, aqui no Rio Grande do Sul e fora do estado também, né? A Beta House hoje está em 3 países,
8 estados brasileiros, a gente tem uma frente de educação corporativa também super bacana, super ativa, até a gente está aqui no Conectar por conta disso. Legal. E fica o convite para todo mundo, então, se conectar a nós, se conectar a Beta House. Olha, aqui o celular já começou a dar alguns sinais. Yes! Certamente não é por minha causa, é por conta da Lê, tá? Que fez uma apresentação e uma abertura que eu cheguei a ficar nervoso, achando que eu tava aqui numa CNN, num troço assim. Profissional, Meu Deus negócio do aqui. céu. Mas olha, eu te agradeço demais, assim, por compartilhar. Acho que no mínimo, assim, quem não sabia nem o que era hoje deve estar no mínimo agora saboreando, assim, sentindo esse gostinho e entendendo. Preciso saber mais. Tu tem alguma dica de leitura, assim, pra gente finalizar, deixar esse sabor na boca um pouquinho, assim? Quem quer começar a se organizar um pouco mais nisso, entender, o OKR é pra mim, vou lá chamar o Felipe de cara, como é que eu começo? Tem alguma leitura, assim, OKR para leigos? Tem um material muito bacana que a gente produziu, que é um PDF, tá? Legal. É um e-book, e que ele tá super didático, super facilitado, e que eu sugiro ler. Ele tem links lá dentro também, tá? De vídeos, de treinamentos, etc. Por apenas, como é que acessa? Não, é de graça, 0800! Tá? É a 0800. Então, só entra no Instagram da Beta House, que é o @BetaHouse. Beta House é BETAHAUSS, tudo junto, tá? E ali vai ter o Linktree. Clica ali, vai ter acesso ao e-book, e aí, ou então fala com a gente, mas certamente a gente vai se conectar. Canais para comunicação hoje é o que não falta, graças a Deus. E Felipe, um último recado. Tem alguma última coisa que tu precisa falar antes da gente encerrar nosso episódio? Eu diria que todas as lideranças elas são responsáveis pelo futuro de uma empresa. Não é só o CEO, assim como também não é só o vendedor, assim como também não é só o cara de compras ou só o financeiro. Então, todo mundo pode ser o protagonista dessa mudança. Se isso aqui fez sentido, assim como outras coisas, leva para a empresa, conversa com as pessoas, vende e defende as tuas ideias e torna o teu lugar de trabalho aquele lugar que tu realmente quer viver. Todo mundo tem essa oportunidade. Uma grande gincana, uma jornada gamificada, experiencial, criativa, com muito espaço para inovação. Demais. Pô, muito obrigada. Mais uma vez, brigadaça aí. Já fundamos até uma empresa. Vamos sair daqui. Quem quiser comprar a roupa do futuro aí é com a gente agora. Exatamente. Não vamos, não. É bem difícil ser varejista, né? Já aprendi isso. Galera, muito obrigada mesmo, Felipe. Obrigada aí por você que está nos assistindo, que já seguiu o Felipe nas redes, está bombardeando ele de mensagens. E mais uma vez, agradecemos aí a participação de vocês também nos comentários. Quem ainda não segue, deixa aquele like, dá uma seguidinha aqui, se inscreve no canal. E o sininho, ativa o sininho. E a gente se encontra mais uma vez na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, no Pode Conectar. Um abraço e até mais. Valeu, gente. Valeu!